Só confiar em Deus, que Deus tem uma resposta. Que sejam felizes quem podem viver, né? Mas se um dia um filho deles precisar. Se fosse você que precisasse... Para dar vida para outra pessoa, né? Confio muito, né, que tudo pode dar certo. Continua a vida como se ela não tivesse acontecido nada. Fui fazer o exame do estômago, fui fazer uma outra sonografia do estômago e daí o médico constatou que eu tinha cistos nos rins e no fígado, né? Comecei a ficar mal, pálido, amarelo, e não conseguia comer, o que comia fazia mal, né? Aí fui procurar o gastro, me solicitou um monte de exames e a pressão também, né? Encaminhou para o cardiologista, contornamos a situação, eu voltei lá com o gastro, era um problema de rim. Aí me encaminhou direto já para o regional, né? A situação estava bem delicada. Porque quando ele se machucou, eu estava assim... A gente estava assim numa fase assim bem difícil. Eu tinha uma nenê com 2 dias quando ele machucou o olho. Então assim, pós-operada, e ele com o olho machucado, né? Aí a gente assim, ele trabalhava por conta, teve que parar. Parou tudo, ficamos ali 1 ano praticamente, e ele só em tratamento e dor, tinha muita dor. Sabe o que é você ver teu marido ficar 6 meses fechado dentro de um quarto, escuro, não querer saber de nada, nem do bebê pequenininho que a gente tinha ali. Não tinha explicação para aquilo, né? Aí assim, se passou 1 ano, né? Aí devagarinho ele foi recuperando a vida. E quando surgiu aí a oportunidade dele fazer o transplante, a gente não teve nem dúvidas, né? Então, a gente assim, foi a melhor coisa. Deu uma esperança assim que nossa, né? Eu me revoltei com a doença. Eu me revoltei com a doença e eu não aceitava. Eu não aceitava a doença. Eu achava assim que, né, eu tinha trabalhado a minha vida toda, que eu não ia acabar a minha vida dependendo de uma máquina para sobreviver, né? Então eu não quis fazer o tratamento porque eu achei assim que não era necessário, eu achei que... Ninguém esperava, né? Nós não tínhamos nenhum caso na família desse problema. Comigo, pessoalmente, não sentia dor, né? Tava normal, só a pressão. Quando a pressão subiu muito, que eu realmente fui procurar ajuda e já era tarde. Houve um crime, né? Um assassinato do nosso filho, levou um tiro na cabeça e daí na UTI, enquanto vivia com aparelhos, estava com morte encefálica. Comentando com o falecido, ele dizia brincando sempre que ele queria doar tudo que prestasse dele o dia que morresse. Aí com isso, como eu disse, o assédio dos médicos, aí a gente, como ele estava de quase 3 dias assim nessa situação, convenceu a gente de fazer a doação, uma vez que era a vontade dele mesmo. A morte encefálica é uma situação em que todo o encéfalo, cérebro, tronco cerebral e cerebelo estão mortos. Isso é uma situação irreversível, né? Essa pessoa pode estar sendo mantida respirando por aparelhos e o coração ainda bate, porque o coração mantém uma reserva energética que ainda pode bater por algum tempo. Mas é irreversível, ela não vai haver recuperação. Eu trabalhava, tive que parar. No lazer, futebol, sair, viajar, não tem como, né? Porque tenho compromisso com esses 3 dias. Às vezes você vai querer se deslocar para uma cidade interiorana, não tem clínicas, né? Então, não tem, fica bem limitado. A fila de espera também, né? Essa gente que eu já estou. Torci para que o mais breve possível apareça um doador.
A gente entra no hemodiálise, quem tem condições de fazer um transplante já colocam na fila do transplante, né? Então a gente fica na fila do transplante esperando, né, surgir o órgão, né? E se no caso surgir para mim, e tem um lá que faz 5 anos que está na fila, eu vou fazer porque não serve para ele, né? O meu pensamento, a minha imagem deles é o verdadeiro sentido de família. Com essa doação, com essa generosidade deles, pudessem cultivar o filho deles por mais tempo vivo. Meu esposo tinha assim certeza que eu não ia terminar o ano de 2013 sem receber o rim, porque ele orava muito, né, para que Deus me desse, né, a oportunidade de eu ter o rim, se o meu rim não tinha condições mais de funcionar, né? Tem que ficar junto, porque se você der qualquer deslize, pode acontecer alguma coisa muito séria. Porque, na verdade, se não ficasse junto com ele ali, não ficasse dando força para ele, várias vezes que ele queria furar o olho, ele teria furado, né? Porque o desespero era tanto, a dor era tanta, que ele não pensava, né? O apoio foi muito grande, dos familiares, amigos, né? Porque, a princípio, assim, uma coisa que a gente nem imaginava, né? Isso é uma coisa muito emocionante, né? Porque a família do doador se emociona muito em conhecer os receptores, né? Eu já presenciei alguma coisa assim e é muito interessante. A gente aumentou o tamanho da família. Aquele pessoal, a família que recebeu o coração lá de Caxias do Sul, a gente não conhecia, nunca ouviu falar, nem Caxias a gente não conhecia. E aquilo virou uma extensão da nossa família. Uma atitude de ter que ser tomada bem assim, doída, né? Mas depois com o convívio dessas pessoas que receberam os órgãos, a gente até se sente um tanto confortado. Existe a possibilidade de um doador de órgãos, né? Uma pessoa doar um rim, 2 rins, só para cada, para pessoas diferentes, 2 córneas, fígado, coração, pulmões, né? Então ele está salvando um monte de vidas. Foi doado os rins, as córneas e o coração. Para nós, se o filho tivesse vivo era melhor, né? Tudo bem, porque a gente é filho da gente, né? Mas como ele não pode mais viver, então que sejam felizes quem podem viver, né? Existe uma lei em que você pode colocar nos seus documentos se você é ou não doador, né? Na sua carteira de identidade. E me impressiona muito que muita gente jovem tenha como não doador. Eu não consigo compreender isso. O porquê não doar? Talvez quando a gente vai falar de uma situação dessa, a gente teria que ver muito a pessoa em si, né? A família. Tem muitas religiões, tem muitas pessoas que não sabem realmente o que é uma doação, o que é um transplante, o que é uma necessidade. Uma córnea, comparada a um rim, a um coração, ela seria quase insignificante. Porque um rim faz com que a pessoa viva. O coração faz com que a pessoa viva. Então, essas pessoas teriam que refletir, não em si, mas se um dia um filho deles precisar. E ninguém vai te dizer, ó, eu vou doar. É como se a pessoa tivesse fome e tivesse um prato de comida ali sendo jogado ao lixo e não dado àquele que está com fome. Depois que morrer, o órgão vai apodrecer mesmo, né? Não vai aproveitar nada mesmo. Então que deixe uma pessoa feliz, né? Às vezes é triste perder um familiar, né? Um ente querido, mas esse gesto de fazer a doação, eu acho que pode proporcionar a uma outra pessoa uma vida normal, né? Se coloque no lugar de uma pessoa que precisa,
Uma pessoa que está lá sofrendo, fazendo uma hemodiálise, passando por tudo isso. É só assim as pessoas que elas não têm conscientização do sofrimento que essas pessoas passam. Duro quando a gente perde um filho tomar uma atitude dessa, mas que se conscientize e que não... O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei.